Bom dia, na doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador e Rei para sempre e sempre, Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero, na meditação de hoje, trazer um texto que a gente já abordou ele aqui algumas vezes, mas é sempre glorioso, né? Buscar do Senhor novas revelações e ensinamentos. A palavra do Senhor diz que nós devemos meditar na palavra dia e noite. Então, por isso eu quero mais uma vez falar com você, para você, sobre esse texto que se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 10, do versículo 3 em diante, diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então aqui está dizendo que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para anular, né, sofismas e fortalezas. Então a primeira coisa que nós queremos abordar aqui são essas fortalezas, né? Esses sofismas são pensamentos humanos. E aí você vai entender um pouco mais para frente na mensagem, porque, né, Paulo foi usado por Deus para trazer isso. São ideologias, são mitos, são crenças, são suposições, são teorias, são religiões, são psicologias que têm uma grande influência sobre a vida da pessoa. E quando vamos mapear isso, percebemos que é um engendramento, que é um sistema que é orquestrado de uma maneira maligna, de uma maneira satânica, para que isso aí crie essas fortalezas na vida das pessoas. De modo que as pessoas têm uma grande dificuldade para aceitar, principalmente, a simples e poderosa palavra de Deus. Aí você entende porque há pessoas que é tão difícil, e nós temos exemplo, né, na nossa própria família, de pessoas que você fala do Evangelho, você fala da graça de Cristo, você fala do amor de Deus, mas elas estão presas nessas fortalezas. Essas fortalezas estão ali, tão arraigadas na sua mente, na sua alma, que isso cria uma barreira. Por isso que chama-se fortaleza. Ou seja, a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é qual martelo que esmiuça a penha. Ela é qual espada bigúmia, né, que penetra a ponto de separar as coisas que são da alma das coisas que são do espírito. Mas por que isso não acontece? Porque a pessoa não se abre. Porque a pessoa não, ela dá um poder tão totalitário nessa fortaleza, nesses conceitos, nesses dogmas, né, nessas filosofias, nessa coisa toda de religiões e religião que está tão arraigado na sua vida, que automaticamente ela se fecha para a realidade do Evangelho. Então tudo isso nós chamamos de ideologia. E é uma palavra que tem sido mencionada muito ultimamente, né, no nosso país. Ideologia. E também mundo afora. Mas você veja só, a palavra do Senhor, a proposta do Evangelho é chamar pecadores ao arrependimento. Pecadores que estão, né, arraigados com todo esse sistema maligno de ideologias. Às vezes eu fico observando, né, vou dar um exemplo aqui bem simples, né? Você já viu duas pessoas discutirem a ponto de ir às vias de fato por causa de futebol? Por causa de um time de futebol?
E aí você fica pensando, mas por que chega até isso? Por causa da ideologia que está arraigada lá. Mas isso não se restringe apenas ao futebol. Isso é em todos os campos, né? Pessoas que praticam uma religião, A, B, C, pratica isso, pratica aquilo outro. E a priori, quando você fala da graça de Deus que sobrepuja tudo isso, a pessoa se fecha e fala, não, de jeito nenhum, isso aqui é um conceito. Quando você vai observar, é conceito de homem. Um homem que morreu, muitas vezes já morreu, já está enterrado, a terra já consumiu. Diferente desse evangelho que nós pregamos, o evangelho da fé, o evangelho verdadeiro de um Jesus que morreu sim, foi para o túmulo, mas ao terceiro dia ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor. Então esses sistemas, né, de ideologias, esses sistemas e fortalezas que mantêm esses homens cativos, mantêm mulheres cativas nesses pensamentos, nessas situações todas. E é interessante porque Paulo é que está escrevendo aqui, se você observar, para você entender como é que funciona isso, né? Quando você lê Filipenses 3, você vai ver que Paulo está falando sobre a sua posição antes de ser convertido. Ele era, né, da tribo de Benjamim, ele era fariseu dos fariseus, quanto à lei ele era estritamente observador. Ora, vai vendo. Quantas são as, entre aspas, né? Entre aspas, as qualidades que Paulo tinha. Ele era respeitadíssimo. Por quê? Porque ele observava os preceitos da lei. Ele observava a lei em detalhe. Só que mais tarde, quando ele se encontra com Jesus e Jesus fala para ele, ele ouve, ele dá crédito à palavra, né? Porque Jesus chega para ele e fala, Paulo, por que tu me persegues? E ele pergunta, quem és tu, Senhor? Ele diz, eu sou o Jesus a quem tu persegues. Quando essa palavra entra e derruba essas fortalezas que na visão dele isso era o must, né, da vida dele, era o melhor, ele era observador da lei, ele era rígido. Ele inclusive era uma pessoa prisioneira dessas coisas e se julgava liberto. Como prisioneiro ele se julgava liberto e ao mesmo tempo ele mandava prender quem de fato era liberto. Porque só Jesus liberta. Só Jesus liberta. Sabe, se conversa com as pessoas estão aí, né, passando por situações difíceis e tudo mais, mas sempre procurando algum jeitinho de não se entregar a Jesus, não entregar a sua vida a Jesus. É incrível isso. E Paulo, ele chega, né, diante de Jesus com toda essa pompa que ele tinha, essa estrutura, né, essa filosofia, essa ideologia. E quando Jesus chega e fala para ele, eu sou o Jesus a quem tu persegues e você, né, agora é meu e você vai cumprir a minha vontade, você vai ser um pregador do evangelho. Aí você chega lá em Filipenses 3, você vê ele dizendo que ele julgou tudo isso como refúgio. Agora ele enxergava como refúgio, mas até então eram fortalezas, eram sofismas que estavam na vida dele. E de igual forma, nós dia a dia conversamos com pessoas que estão carregadas de fortalezas, de sofismas. Mas a palavra do Senhor diz que o evangelho é o poder de Deus que liberta e liberta os cativos. Basta eles dar atenção a essa palavra. Então as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir essas fortalezas, aniquilar, né, essas prisões aí. E muitas vezes nós temos um entendimento que isso aí é as armas da nossa milícia, então nós estamos lutando contra demônios. Sabe, não é demônios. Demônios sim, eles estão envolvidos nisso aí. Mas isso aí parte de classe de pessoas malignamente inspiradas para engendrar, né, filosofias, situações, até mesmo falsas teologias.
para criar essa fortaleza na mente das pessoas, onde as pessoas creem que elas estão seguindo a verdade. Elas são sinceras nesse ponto, de seguir isso aí como a verdade, mas não é a verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. E a verdade é Jesus, porque ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu gosto até de citar isso. Olha, todo mundo um dia, né, é comum as pessoas dizerem: ah, eu também sou filho de Deus, olha, todo mundo vai chegar a Deus um dia, todo mundo. Ninguém vai perder essa oportunidade. Só que uns vão chegar como filhos, para receber o vinde benditos do meu Pai. E outros vão chegar como aqueles que vão ser separados, que não constam no livro da vida e, portanto, serão lançados no lago de fogo e enxofre. É isso que a palavra do Senhor diz. Mas enquanto a vida, lá não vai ter mais condição de sair, né? Quem partiu para a eternidade sem Cristo vai ficar para a eternidade sem Cristo, padecendo. Agora, aquele que aceita, né? Aquele que entende que muitas vezes esses conceitos, essas filosofias e ideologias, né, se resumem de fato a nada na sua vida, porque um dia elas prestarão conta ao Senhor. Então essa sim é liberta e vai receber um dia o vinde benditos do meu Pai. Por quê? A palavra do Senhor diz que ninguém vem ao Pai senão por mim. Note bem, ninguém vem ao Pai senão por mim. Como o Pai, você tem que passar por Jesus. Agora, diante de Deus, toda a humanidade, desde Adão até o último, quando o Senhor, né, fechar todo o plano dele, vai comparecer diante de Deus, sim. Mas uns como pais, outros não. Então, é preciso entender isso, que é contra isso que nós, né, estamos aqui como ferramentas do Senhor para trabalhar a palavra, para trabalhar o Evangelho. São ideias, são ideologias que estão impregnadas na cabeça das pessoas, malignamente engendrada por pessoas, por homens e mulheres, por, né, seres. Mas no fundo, é isso que ocorre. As pessoas estão aí cheias, né, de conceitos e ideologias, e essas ideologias é que estão as separando do reino de Deus, embora elas achem que isso está certo e que com elas está tudo bem. Agora, há do nosso lado aí, há na nossa família pessoas, amigos, conhecidos, colegas, parentes, que estão sendo vítimas, né, dessa armadilha mortal do inimigo, através de todas essas filosofias que estão aí. E a palavra do Senhor está aí para libertar, e que Ele nos use, né, para sermos ferramentas que vamos levar essa palavra. E que Deus tenha misericórdia dessas vidas, porque a palavra do Senhor diz assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Essa é uma proposta, né, que nós devemos ter, porque, como eu disse, nós temos pessoas aí que até falamos da palavra, até falamos do Evangelho, mas temos que clamar ao Senhor para que o Senhor nos dê estratégias que são poderosas nele, para derrubar essas escamas que estão nos olhos dessas pessoas, para que eles, né, possam aceitar a maravilha desse Evangelho, porque não é apenas e tão somente essa vida que está em jogo, mas é toda a vida eterna. E assim como nós nos preocupamos em manter, né, o nosso cristianismo, a nossa identidade, manter esse compromisso com Deus, porque Ele nos resgatou do império das trevas, nós não queremos voltar mais para lá e não vamos em nome do Senhor Jesus. De igual forma, né, temos pessoas aí que precisamos estar falando da palavra, mas com esse enfoque, para que essa filosofia, essa coisa maligna que está edificada, né, como fortaleza na vida dessas pessoas, sejam implodidas pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho, para que elas sejam libertas e tenham seus nomes escritos no livro da vida e possam passar a eternidade para sempre com o Senhor.
Glória a Deus por tua vida e que o Senhor continue te usando com poder e graça. Amém e amém.